Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Ortiz, é uma honra participar desse encontro de genética. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia do curso de Biomedicina da Universidade Paulista, campus de Assis. Muito obrigada pelo convite e por esse espaço de troca nessa noite. Assis, inclusive, é minha terrinha natal. Então, podem ter certeza que eu preparei essa aula com uma dose extra de alegria. E claro, eu aproveito também para agradecer você que está aí do outro lado da telinha me assistindo. Muito obrigada pela disponibilidade e interesse em dividir esse momento comigo. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula cujo tema proposto é a epigenética do câncer. Bom, para a gente ir aquecendo os nossos neurônios, eu quero iniciar essa aula com esse questionamento. Câncer, a culpa é da genética? Então, pensem aí que enquanto vocês refletem, né, sobre essa pergunta, eu peço licença para me apresentar e dividir de forma breve a minha trajetória profissional. Eu sou bióloga, formada em bacharel e licenciatura, desde 2013 pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. No meu primeiro semestre, eu já tive contato com a biologia molecular e genética na teoria e na prática, por meio de uma iniciação científica, e eu me apaixonei completamente. Desde então, eu sigo firme nesse relacionamento sério com a área molecular. Recém-formada, eu trabalhei em 2 colégios particulares da de Assis, também dei algumas aulas para cursos técnicos, e em 2015 eu me mudei de Assis para São Paulo, capital, para ingressar no mestrado no AC Camargo Cancer Center, onde eu estudei tanto as bases genéticas e epigenéticas do câncer. Em 2016 e 2017, eu lecionei para os cursos de biologia e também biomedicina, tanto da FMU como da Unip aqui em São Paulo. E 2018 foi o ano da minha transição da área acadêmica para o mundo corporativo, e eu iniciei como assessora científica nesse grupo de laboratórios chamado SimLab. Em seguida, eu entrei para a equipe de especialistas de produto do laboratório DB Molecular, onde eu estou há mais de 3 anos, e eu sempre digo que essa função me abriu caminhos que não são tão convencionais para quem cursa ciências biológicas. No meu caso, foi a área comercial, em que eu dou suporte tanto no pré quanto no pós-venda de exames genéticos, como também a área de marketing, na qual hoje eu curso um MBA. Em 2020, bem no auge da pandemia, eu decidi me aventurar no empreendedorismo e fundei a RTZ, que é uma empresa voltada para consultoria laboratorial, para palestras também, principalmente mentorias de biologia molecular e genética para profissionais da saúde. E muito mais que isso, a RTZ é minha paixão, né, onde de fato eu pude encontrar um dos meus propósitos de vida. Bom, eu sei que ninguém me pediu, mas mesmo assim eu gostaria de deixar uma dica para vocês que estão aqui assistindo essa aula hoje. Se você tem nem que seja o mínimo de interesse em saber mais dessa área, em atuar nesse segmento molecular, essa é sua hora, vai em frente. Eu acho que a biomol e genética ela nunca teve tão em evidência, tão no auge como agora. É uma área que está muito em ascensão. A pandemia em si, de alguma forma, acelerou o crescimento nessa área. E mais que isso, ela está tornando a ciência cada vez mais acessível e também popular. Hoje, nossos avós já ouviram falar em PCR, e isso é um enorme avanço, acreditem. Eu passei mais de 8 anos tentando explicar com o que eu trabalhava e ninguém entendia. Então, o mercado na área da saúde está muito aquecido, estejam atentos a tudo isso, a essa movimentação, porque é um cenário muito dinâmico e isso exige capacitação. Então, se preparem para essas oportunidades. Bem, voltando ao nosso foco, né, para ajudar vocês a responder essa questão, câncer, a culpa é da genética, eu dividi a nossa aula em 4 blocos. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de incidência, mortalidade, mundo, Brasil, né, algumas estimativas, conceitos básicos sobre o câncer,
genética versus epigenética, tá? Tanto conceitos, mecanismos, expressão gênica, aplicações, e perspectivas futuras, né? O que a gente deve de fato esperar da epigenética voltada para o câncer. Bom, mas o que de fato é o câncer, né? Essa palavrinha tão pequena que carrega um peso tão grande, né? Em uma definição assim muito simplificada, câncer corresponde a um grupo de doenças caracterizadas pela multiplicação celular incontrolável, desordenada e contínua, que normalmente invade tecidos e órgãos. Então, guarda aí esse conceito básico sobre o câncer, que ele vai ser importante para nós no decorrer da nossa aula. E não tem como a gente falar sobre o câncer sem discutir alguns números que são bastante significativos. Deixa eu colocar aqui embaixo para não atrapalhar. Bem, segundo algumas estimativas, já se tem mais de 20 milhões de pessoas com câncer a nível mundial, sendo que a previsão para 2030 é de 27 milhões de pessoas. Então, hoje, a incidência já é 20% maior do que na última década. Em relação à taxa de mortalidade, atualmente o câncer é considerado a segunda maior causa de morte no mundo, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. No Brasil, foram estimados aproximadamente 625 mil novos casos para cada ano do triênio 2021 e 22, considerando o câncer de pele não melanoma. E um ponto que chama muito a atenção é que, embora já exista um alto potencial, né, de prevenção por meio de campanhas, rastreamentos com exames, consultas regulares aos médicos, 60% desses pacientes acabam sendo diagnosticados já em um estágio mais avançado da doença. E esse cenário, ele apresenta um impacto socioeconômico justamente porque muitos casos, né, muitos pacientes em tratamento oncológico ficam debilitados. Alguns até precisam interromper suas atividades profissionais, tem-se um gasto muito elevado também até se chegar no diagnóstico, além desse custo alto para a realização dos tratamentos, que a nível mundial, né, gira em torno aí de 2 bilhões de dólares por ano. Também existem vários outros fatores sociais e econômicos envolvidos, tá? Ou seja, não existem mais dúvidas que o câncer é um problema de saúde pública mundial. Bem, entrando mais a fundo, né, em alguns conceitos que acabam gerando bastante confusão entre as pessoas, eu te pergunto: todo câncer é genético? E aí, o que você me diz? Todo câncer é genético? E sim, a resposta é sim. O câncer é uma doença genética, justamente por ser originado a partir de alterações em nossos genes, tá? Então, aqui só para lembrar a organização do nosso material genético, nós temos a célula, no núcleo das células estão os nossos cromossomos, e dentro desses cromossomos nós temos o nosso material genético todo compactado. E o gene nada mais é do que um pedacinho, né, desse DNA todo aqui. Então, o câncer é sim uma doença genética por ser originado a partir de alterações nos nossos genes, que são esses segmentos da molécula de DNA, como a gente pode ver aqui na figura. Isso acontece tanto direto ou indiretamente, pela forma que eles podem se expressar, tá? Os genes, eles são compostos por nucleotídeos específicos, né, e ordenados, que acabam controlando o funcionamento das nossas células, tudo bem? E aí eu te pergunto, se todo câncer é genético, eu posso afirmar que todo câncer também é hereditário? E aqui eu te digo que não, tá? Apenas 5 a 10% das neoplasias são do tipo hereditária, em que a causa se dá de fato por uma mutação genética herdada. Tudo bem? Então, para esses casos é muito comum nós termos um padrão de recorrência em 2 até 3 gerações uma mesma família, e esses familiares são diagnosticados com o mesmo tipo de câncer, geralmente uma idade mais precoce, sempre antes dos 50 anos, e são sempre parentes de primeiro grau. Então,
a mãe, a irmã, tá? Até os avós, enfim. Já 15 a 20% das neoplasias, né, correspondem ao câncer familiar, que é um tipo de caso em que nós temos um histórico na família, né, então tem um histórico familiar presente, mas é negativo para mutações associadas a esse tipo tumoral, ou de repente esses pacientes ainda nem foram testados, então a gente não consegue afirmar se de fato existe um fator hereditário ali naquela família, naquela condição, tá? E 70% dos casos referem-se ao câncer esporádico, que ocorre devido a mutações espontâneas nos tecidos que acabam se acumulando ao longo da vida daquela pessoa. O câncer esporádico ele não pode ser explicado por uma única causa, a gente considera multifatorial. Então, existem muitos fatores, como idade, hábitos, os próprios vícios, estilos de vida de uma forma geral, e a própria exposição ao ambiente, que podem contribuir para os diferentes tipos de algumas neoplasias. Esses outros dois conceitos também acabam causando confusão, tá, entre as pessoas, que se trata das mutações germinativas e das mutações somáticas. Bom, as mutações germinativas, elas ocorrem em células que originam os gametas, tá? Então, óvulo e espermatozoide. Portanto, elas podem passar para outras gerações, porque elas vão estar em todas essas células. E esse tipo de mutação, ele está relacionado ao câncer hereditário, tudo bem? Já as mutações somáticas, elas ocorrem em células que dão origem aos tecidos e aos órgãos. Portanto, elas não são neoplasias que são transmitidas para outros descendentes, tá? Elas estão associadas ao tipo esporádico de câncer. E todo tumor, ele é sinônimo de câncer? O que vocês acham? Não. Aqui a gente pode diferir, né, em tumores benignos e tumores malignos, que de fato são considerados como câncer. E aí, o que difere, né? Olhando para essa figura, como que a gente pode diferenciar esses dois tipos? Bom, os tumores benignos, né, que tá aqui desse ladinho esquerdo, eles demonstram um crescimento mais lento, organizado, as células normalmente são semelhantes ao tecido que originou, tá? Os limites são bem mais nítidos, você consegue ver uma limitação aqui. Não ocorre metástase, pode sim comprimir, né, tecidos adjacentes, mas não ocorre invasão de outros tecidos e órgãos. Então, embora seja uma massa, ela não vai não vai ultrapassar esses limites, tá? Ela não tem a capacidade de invasão. Diferente desse outro lado aqui, que a gente tem uma neoplasia maligna. Quando a gente olha para essa imagem, a gente não consegue enxergar limites bem definidos. Então, as células são capazes, daqui nesse caso, de invadir tecidos e órgãos e acabam se diferenciando muito do tecido que a originou. Tudo bem? Então, nesse caso, pode ocorrer metástase, o crescimento é muito rápido, desordenado e geralmente ocorre de uma forma agressiva e incontrolável, tá? No entanto, é necessário que vários eventos chaves ocorram para que as células escapem dos mecanismos que evitam essa proliferação incontrolada, tá? Eu costumo dizer que as células tumorais, elas possuem superpoderes. Na verdade, algumas funções acabam sendo adquiridas por essas células. Então, é muito comum que essas células neoplásicas, elas se tornem resistentes aos sinais que normalmente inibem, né, o seu crescimento. Então, nesse momento, ela se basta, ela é totalmente autossuficiente e ignora qualquer sinal de parada, tá? Como essas características anormais tipicamente levariam a um processo de morte celular programada, né, um processo de apoptose, as células também dão um jeito de escapar disso, elas invalidam esses mecanismos apoptóticos. A capacidade de invadir tecidos e formar metástase também é algo que elas acabam adquirindo, e isso auxilia na distinção de uma neoplasia maligna da neoplasia benigna. E essas massas de células, elas crescem, né,
numa velocidade muito rápida e acabam precisando de uma nutrição. Então, para isso, elas se tornam capazes de formar uma rede vascular, que é o processo conhecido como angiogênese, tá? Para poder suprir essas necessidades nutricionais. E como tudo isso ocorre, né? Então, de uma forma bastante simplificada, vamos entender o mecanismo básico da carcinogênese ou então oncogênese, como vocês preferirem. Considere aqui uma célula normal que sofreu um dano no seu DNA e quando isso ocorre, imediatamente proteínas de reparo presentes nas nossas células vão entrar em ação em um fluxo bastante coordenado. Tá? Primeiramente vai ocorrer a paralisação da divisão celular, então ocorre uma divisão celular paralisada para que os mecanismos de reparo sejam ativados. No entanto, se esse dano for irreparável, entra em ação um outro mecanismo de sinalização para a morte celular programada, conhecida como apoptose. Portanto, em uma célula normal, toda vez que a gente tiver um dano do nosso DNA, né, a célula ou faz o reparo ou elimina essa célula será eliminada, tá? No entanto, quando esse dano ocorre em genes que codificam proteínas responsáveis pela regulação da divisão celular ou então proteínas envolvidas no processo de morte celular programada, que é o caso de proto-oncogenes, genes de reparo de DNA, genes supressores de tumor, essas células perdem a capacidade de ativar essas proteínas e todo esse fluxo que eu acabei de citar para vocês não ocorre. E tudo isso acaba contribuindo para o desenvolvimento de tumores, tá? Então, prestem bem atenção. Proto-oncogenes, genes de reparo de DNA, genes supressores de tumor. Toda vez que tivermos mutações aqui, nós teremos o favorecimento, né, do desenvolvimento de neoplasias, do desenvolvimento do câncer, tá? Bom, nesse sentido, em uma célula tumoral que se originou a partir desse dano irreparável do DNA, ela vai passar a ter um crescimento incontrolável, tá? Justamente porque houve uma mutação em um daqueles genes que a gente acabou de ver, fazendo com que a sua função fosse alterada. Essa divisão, deixa eu colocar aqui desse lado. Essa divisão e proliferação celular contínua, ela pode fazer com que as células filhas se transformem em uma massa tumoral, obviamente, né, dismórfica, como a gente pode ver aqui, que é capaz de atravessar a membrana basal de tecidos e órgãos e em estágios mais avançados pode ocorrer a liberação dessas células tumorais nos vasos sanguíneos, tá? E consequentemente a colonização de outros órgãos, que é comumente conhecida como metástase. Então, para que fique ainda mais claro todo esse mecanismo, é necessário nesse momento a gente explorar dois conceitos que são bem importantes. O primeiro deles é o conceito de proto-oncogenes. Bom, os proto-oncogenes, de uma forma bem objetiva, eles codificam tanto receptores de superfície celular ou então proteínas intracelulares que participam da cascata de sinalização e eles vão ativar genes que estão envolvidos na divisão ou proliferação celular. Os proto-oncogenes é como se fossem um acelerador de um carro. Então, o motorista está lá acelerando, respeitando os limites de velocidade daquela via, tudo certo, tá? Até aí. Mas se por algum motivo o nosso acelerador ele emperra, o carro começa a ganhar muita velocidade. E isso pode fazer com que o motorista perca completamente o controle do veículo. E isso acontece da mesma forma nas nossas células. Na sua função normal, os processos de divisão e proliferação celular estão em equilíbrio, até que uma mutação pode ocorrer, fazendo com que esses genes tenham um ganho de função. Então, esses processos acabam sendo potencializados e as células passam a se dividir de uma forma incontrolável. Tudo bem? Bom, alguns exemplos de proto-oncogenes que eu trouxe aqui para nossa aula são as proteínas, né, da família Ras, onde fazem parte Ca-Ras, que é encontrado em pacientes com neoplasias pancreáticas e também
tumores coloretais, né, o NRAS, o HRAS, o fator de transcrição MYC, tá? A própria família também do EGFR, que é um receptor de proteína, um receptor de tirosina quinase com alta incidência em adenocarcinoma de pulmão, o gene ABL, que está associado à leucemia mieloide crônica, e também o BRAF, que tem associação com diversos tipos de neoplasia, como melanoma, leucemia de células pilosas, o câncer de tireoide. Enfim, aqui são só alguns exemplos, tá? Bem superficiais. Existem vários outros genes considerados aqui nesse grupo de proto-oncogenes. Já quando falamos dos genes supressores de tumor, a gente se refere a um grupo de genes que codificam proteínas que, em sua função normal, vão inibir a divisão celular. E quando mutados, né, a divisão celular passa a ser descontrolada, levando uma formação de massas tumorais, como a gente pode ver aqui na imagem. Aqui eu estou me referindo ao freio do nosso carro. Então, se a gente está em alta velocidade, basta a gente pisar no freio que fica tudo bem, que fica tudo sob controle, tá? É possível desacelerar quando a gente pisa no freio. Mas se o freio do nosso carro para de funcionar, o motorista também vai perder completamente o controle e o carro vai acelerando, ganhando velocidade, até que um acidente aconteça, tá? E esse mesmo mecanismo pode acontecer no nosso organismo. Se a gente tem um supressor tumoral que perde sua função, essa célula vai sofrer um descontrole. E como exemplo, né, de supressores tumorais, nós temos o BRCA1 e 2, que na verdade são genes de reparo do DNA, e quando mutados eles aumentam consideravelmente a chance do desenvolvimento de algumas neoplasias relacionadas a mama e ovário, principalmente. Nós temos ainda o gene RB, que é um inibidor de transcrição relacionado a retinoblastoma e a osteosarcoma, e também o gene TP53, que a gente vai ver em detalhes agora, tá? Bom, o gene TP53, ele é um supressor tumoral responsável pela estabilidade genômica. Mutações somáticas nesse gene já foram descritas em mais da metade de todos os tumores humanos, tornando o TP53 o gene mais comumente alterado no câncer. Esse gene está associado a mais de 50 tipos de câncer diferentes, sendo bem descrito na síndrome de Li-Fraumeni. E devido a essa alta incidência, nós temos uma gama de estudos bastante robustos envolvendo o gene TP53, os seus produtos, as suas vias de sinalização, inclusive o papel de agentes mutagênicos em sua regulação, né, na regulação do gene TP53 também tem sido bastante estudado, né, a gente tem bastante artigos na literatura falando sobre isso. Por exemplo, o vírus do papiloma humano, tá? O vírus HPV pode influenciar nesse processo de desregulação do ciclo celular, porque ele é capaz de inativar a proteína P53. Algumas substâncias carcinogênicas, elas também podem induzir mudanças específicas no gene TP53. Por exemplo, deu uma travadinha aqui. Por exemplo, a ingestão da aflatoxina B1, que é o principal metabólito produzido por fungos do gênero Aspergillus, que são encontrados tanto em amendoins como outros grãos, tá? Esse metabólito, ele já foi relacionado com câncer de fígado e está associado a uma mutação que produz uma mudança em um aminoácido na proteína P53. Assim como a exposição ao benzopireno, que é encontrado na fumaça do cigarro, também pode levar a alterações de pares de bases específicos no gene TP53 em câncer de pulmão. Então, concordam comigo que essas informações nos mostram que uma proporção até considerável, né, do risco de desenvolvermos câncer pode depender da exposição a esses agentes mutagênicos que estão presentes no ambiente, seja físico, químico ou biológico. Então, desse modo,
eu te pergunto, né, qual seria o papel do ambiente na carcinogênese? Quando a gente olha a nível celular, o câncer, até esse momento da aula, ele foi tratado como algo intrinsecamente genético. Até mesmo porque a gente viu que as neoplasias surgem quando determinadas mutações ocorrem em proto-oncogenes, genes supressores de tumor, genes protetores, de manutenção, tá? No entanto, já é um fato que tanto a frequência como também as consequências dessas mutações podem sim serem alteradas por fatores ambientais. E além disso, processos que não promovem de fato uma mutação na nossa molécula de DNA, ou seja, que não altera a sequência do DNA, começam a ser cada vez mais descritos em literatura. Digamos que teve um boom a partir dos anos 2000, tá? Esse conceito. E a associação desses mecanismos com o ambiente começaram a ficar cada vez mais evidentes e relevantes para o entendimento do câncer. E quais seriam, né, esses outros fatores? Aí são os mais variados possíveis, tá? Tipo de alimentação, condições de trabalho, medicamentos, uso de hormônios, alguns vícios, os hábitos de vida de uma forma geral, a radiação, vírus, bactérias, agentes químicos, a própria poluição do ar, da água, tá? Quando a gente fala em câncer, talvez fique um pouco mais difícil para vocês associarem o impacto do ambiente na regulação desses genes. Mas um exemplo clássico que eu acho que elucida muito bem, né, a influência do meio, são os gêmeos monozigóticos. Bom, nessas imagens nós temos aqui gêmeos idênticos, ou seja, eles se originaram de um mesmo óvulo, dividiram a mesma placenta, possuem a mesmíssima constituição genética, portanto o DNA deles são o mesmo, o DNA igual. No entanto, alguns hábitos ao longo da vida e a exposição e a interação com o meio podem fazer com que o fenótipo, ou seja, as características que são observáveis desses indivíduos sejam distintas, um dos outros. E essas duas senhoras aqui do meio, eu acho que talvez sejam as que mais chamam a atenção. Uma delas é fumante e a outra não. E eu acho que eu nem preciso dizer para vocês qual das duas fuma, né? Então é exatamente nesse contexto que a gente insere agora a epigenética. Então, epigenética do grego, epi significa sobre e acima, e genética está relacionado a gene. Então, Isabela, quer dizer que a epigenética é mais importante que a genética? Não, não é nada disso, tá? Significa apenas que a epigenética ela vai atuar sobre o nosso material genético, tá? Em cima do nosso DNA. Por exemplo, se a gente adicionar alguns compostos químicos nos nossos genes, eles podem ter sua atividade alterada sem necessariamente produzir mudanças na molécula de DNA em si. Portanto, a epigenética diz respeito a alterações do DNA que não modificam a sua sequência, mas afetam a atividade de um ou mais genes. Tudo bem? Embora esse tema esteja em evidência, agora o conceito de epigenética ele iniciou lá na década de 40 por um biólogo brilhante, o Waddington, que antes mesmo do DNA ser descrito, que foi lá por 1953, ele já conseguiu observar que mesmo as nossas células tendo uma constituição comum, tá? Elas se comportavam de maneiras variadas. E então ele propôs que esse comportamento variado das células poderia ser induzido pela interação com o ambiente, tá? E com o conhecimento que nós temos hoje, como os processos epigenéticos podem ser explicados, Como, na verdade, eles são possíveis. Primeiramente, devido à variedade de genes, e seus possíveis rearranjos, por assim dizer, o projeto Genoma Humano, ele nos trouxe muita clareza em relação à nossa constituição genética.
Então, por conta disso, hoje a gente já sabe que existem mais de 20 mil genes que geram milhares de proteínas. Além disso, nós temos também diferentes processos envolvidos na modulação da expressão desses genes. E essa modulação ela pode ocorrer a nível de acessibilidade de cromatina, então a estrutura do DNA e suas proteínas, né, organizadoras, elas podem ser reguladas. Uma cromatina mais aberta, né, mais relaxada, faz com que o gene esteja mais disponível para a transcrição. A própria transcrição, né, em si é um ponto-chave de regulação para muitos genes. Então, os fatores de transcrição podem se ligar a sequências de DNA específicas dentro ou perto de um determinado gene e promover ou então reprimir a transcrição para um RNA, tá? Então, aqui também é uma das formas de modulação de expressão gênica. O processamento de RNAs, a tradução de proteínas pode contribuir com essa modulação gênica, bem como modificações pós-traducionais, a nível aqui de síntese de proteínas, que também podem sofrer clivagem, fosforilação, marcação com grupos químicos, tá? E todas essas modificações acabam interferindo na forma em que esses genes se manifestam. Tudo isso confere uma plasticidade às nossas células. Então, por mais que todas as células tenham o mesmo material genético, elas vão se comportar de formas distintas a depender de como determinado gene se manifesta, né? Como a gente vê aqui na imagem, existirão alguns genes constitutivos que vão estar sendo expressos a todo momento, enquanto outros vão precisar de algum sinal para ser expresso. E isso torna que os genes possam ficar ligados ou desligados, entre aspas, obviamente. Tá? É muita pretensão achar que a gente pode desligar de fato um gene, silenciar ele completamente. E aí a gente vem para os eventos epigenéticos, né? Então, o que são de fato, quais são de fato essas alterações, esses eventos? Bom, primeiramente a gente precisa saber que as alterações epigenéticas, elas são transmitidas ao longo das gerações, tá? Então elas são herdadas no momento de divisão celular, atuando na formação de diferentes fenótipos entre os indivíduos. Elas são também potencialmente reversíveis, acabam desempenhando um papel fundamental na regulação da expressão gênica sem alterar a estrutura física do DNA, acho que aqui já ficou claro. E quais são, né, essas alterações? Bom, a gente tem, né, em relação aos mecanismos de controle epigenético, a metilação como a metilação do DNA como a principal, né, a mais estudada, seguido pela modificação das histonas, né, que são as proteínas que fazem essa condensação, e também a regulação por pequenos RNAs não codificantes. Mas vamos entender melhor cada um desses mecanismos agora. E vem para o lado e volta para o outro lado. Bom, metilação do DNA. Tá? A metilação, como eu disse, ela é a mais estudada e ela consiste basicamente na adição de um grupo metil, tá? Um CH3, ao carbono 5 da base citosina. Aqui vale lembrar que não é qualquer citosina, geralmente são em citosinas que precedem uma guanina. A gente até chama de dinucleotídeos CPGs. Isso se dá por meio da atividade de enzimas denominadas DNA metiltransferases, tá? Então, a gente tem várias classes, vários tipos de DNA metiltransferase e cada uma está relacionada a uma atividade, por assim dizer, ok? Bom, a maior parte dos dinucleotídeos CPGs, eles estão relacionados a regiões repetitivas, tá, do nosso DNA e encontram-se densamente metilados, mas também já foram mapeados em sítio de início de transcrição, em corpo de gene, regiões regulatórias, tá? E também regiões intergênicas. Elas também podem ocorrer, podem estar, na verdade, condensadas em regiões que não são repetitivas, formando o que a gente conhece como ilhas CPGs. Calcula-se que existam aproximadamente 30 mil ilhas CPGs distribuídas ao longo do nosso genoma, sendo que a maioria delas estão em promotores de genes. Aqui a gente tem um exemplo de como a metilação está envolvida aí na expressão gênica.
a gente tem um gene onde o promotor não está metilado, tá? Então aqui esse gene está ativo, a proteína está sendo sintetizada e ocorre, né, normalmente. Já aqui nós temos um promotor metilado, portanto a transcrição foi bloqueada, a proteína não foi sintetizada porque esse meu gene está inativo. Agora, baseado nos conhecimentos, né, nos conceitos que a gente viu, imagine que esse gene aqui seja um supressor de tumor, então ele foi metilado, portanto, ele não está sendo transcrito. Lembra que a ação, né, desses supressores tumorais é fazer ali a regulação do ciclo celular, da proliferação dessas células. Se ele está inativo, ele não vai desempenhar a sua função, portanto, pode favorecer o desenvolvimento de um câncer aqui nesse caso, tudo bem? Então, só para ilustrar para vocês um exemplo de como a metilação pode ocorrer a nível de regulação de expressão gênica. Bem, aqui nós temos as nossas histonas, tá? Elas são responsáveis pela compactação da fita de DNA. Eu acho que não é novidade aqui para vocês que o DNA ele é muito maior do que o núcleo da célula que ele está inserido e por isso a fita de DNA precisa ser condensada para ela caber dentro desse espacinho do núcleo. E essa compactação ela é feita pelas histonas, né? Por essas proteínas. Então parte da fita desses nucleotídeos vão enrolando em volta, né, do grupo de proteínas, do grupo de histonas, formando o que a gente chama de nucleossomos, tá? Então fica com esse aspecto de um colar de contas. E qualquer modificação, né, nessas proteínas, nessas histonas, podem alterar também a forma que ocorre essa condensação do DNA, permitindo que os genes daquela região sejam transcritos ou não. Para que um gene possa ser expresso, é necessário que a sua sequência de base esteja acessível para a maquinaria celular agir. E se tratando das histonas, nós temos basicamente dois cenários. A acetilação das histonas, que é a adição de um radical acetil em resíduos de lisina. Isso é feito por enzimas chamadas histonas acetiltransferase, tá? E geralmente isso resulta na descompactação da cromatina, permitindo então a expressão do gene naquela região que está acetilada. Já a metilação dessas histonas, feitas pelas enzimas metiltransferases, elas podem tanto silenciar quanto ativar os genes. Isso vai depender de qual resíduo do aminoácido que está ocorrendo a modificação. Por exemplo, se é numa lisina, se é numa arginina, tá? E também o número de metilação ocorrendo nesse local, né, onde elas estão, acabam proporcionando diferentes conformações de cromatina, tá? E, consequentemente, diferentes padrões de expressão desses genes. E, por fim, o mecanismo epigenético mais recente, né, que são os RNAs não codificantes. Aqui eu acho muito importante a gente lembrar que até assim por muito tempo os genes eles eram considerados somente códigos para a produção de RNA mensageiro. Então o dogma central da biologia ele basicamente era DNA transcrito em RNA traduzido, né, em proteínas. Esse era o único caminho viável, né, para o fluxo de informações genéticas. No entanto, hoje a gente já sabe que apenas 2% do nosso DNA de fato codifica proteínas. E até então os pesquisadores acreditavam que as porções de DNA que não faziam, né, a codificação de proteínas, que são os nossos introns, não tinham função específica nas células. Eles eram inclusive denominados de DNA lixo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas depois de muitas décadas de pesquisa, hoje nós sabemos que a partir dos introns nós temos a transcrição de RNAs não codificantes, que são capazes sim de atuar como reguladores da expressão gênica. E existem diversos tipos e funções de RNAs não codificantes, tá? Como o RNA ribossômico transportador, RNAs longos não codificantes, que podem, né, de repente se ligar à fita de DNA e impedir que uma série de genes sejam lidos.
E acredita-se que cerca de 30 até 50, 60% dos genes que codificam proteínas, eles podem também sofrer uma regulação por microRNAs. Então, os microRNAs se ligam a esses RNAs mensageiros alvos e impedem que ocorra a tradução e síntese de proteínas, tá? Bom, mesmo que muitos desses mecanismos já sejam, né, bem conhecidos, essa função de regulação, principalmente exercida pelos RNAs, ainda é algo recente na ciência e precisa ser melhor estudado. A gente ainda está nos primórdios desses estudos, tá? E no câncer, né, como essas marcas epigenéticas, deixa eu me colocar aqui. Como essas marcas epigenéticas podem se relacionar? Bom, aqui eu trouxe um exemplo retirado desse artigo da New England, em que ele mostra as alterações epigenéticas na progressão do câncer de pele. Então, em conjunto com algumas mudanças celulares fenotípicas e também o acúmulo de mutações em genes que estão associados a esse tipo tumoral, foi também percebido que houve uma perda progressiva, né, do conteúdo de metilação total do DNA, que corresponde a esse primeiro quadradinho aqui, assim como um aumento tanto na frequência das ilhas CpGs hipermetiladas, como do desequilíbrio das modificações de histonas ao longo do desenvolvimento da doença. E esse mesmo artigo, ele demonstra que algumas metodologias focadas na análise do DNA podem ser, na verdade, na análise de metilação, né, do DNA, podem ser úteis para uma detecção quantitativa e sensível de genes supressores de tumor que estejam hipermetilados em vários tipos de fluidos biológicos e até mesmo em materiais de biópsia, tá? E o estabelecimento desses perfis, né, desses padrões de metilação do DNA, bem como a modificação de histonas de um tumor primário, né, na própria amostra, pode ser uma ferramenta valiosa para a gente conseguir determinar prognóstico e prever a resposta do paciente a algumas terapias oncológicas. Então percebam que é uma área muito promissora e obviamente isso não se limita ao câncer, tá? E aqui eu acho que fica muito importante a gente evidenciar que essas sequências epigenéticas, elas são essenciais até para o desenvolvimento dos organismos. Então, ela está muito relacionada à expressão tecido específica, à própria inativação do cromossomo X, ao imprinting genômico, né, que é o mecanismo de regulação da expressão gênica que permite a expressão apenas de um dos alelos parentais. As alterações epigenéticas também já foram correlacionadas com a própria integridade cromossômica. Existem estudos que fazem essa associação da epigenética com a proteção contra DNA viral, retrotransposons. Então, assim, não é só coisas ruins, tá? O silenciamento ou ativação de um gene pelos mecanismos epigenéticos, eles nem sempre vão acarretar problemas. Tudo vai depender do contexto que está sendo inserido, tá? De como essa regulação, essa modulação da expressão gênica está acontecendo. E tudo é tão novo nessa área. Deixa eu voltar para cá. E tudo é tão novo nessa área que, se a gente olhar para trás, lá no ano de 2000, né, nós tínhamos 349 publicações no PubMed envolvendo epigenética. E olha como a gente foi progredindo, né? Então, está ocorrendo de fato um crescimento bastante significativo de estudos envolvendo epigenética. Mas, se tratando da complexidade desse universo molecular, eu considero que a gente ainda está engatinhando, tem muita coisa para ser descoberta, né, e melhor elucidada. E essas áreas de estudo, elas são as mais variadas, estão cada vez sendo mais ampliadas, por exemplo, na reprodução. Então, até que ponto os mecanismos epigenéticos podem impactar nas tecnologias de reprodução assistida? Será que esse artigo mesmo se pergunta se existem efeitos epigenéticos mediados pela ocitocina na mãe, no bebê, durante um parto normal, na própria infertilidade, né? Será que a epigenética tem alguma influência?
assim como qual é o papel da epigenética em doenças neurodegenerativas e no que diz respeito ao envelhecimento, à nutrigenética, à nutrigenômica, né? Esse artigo, inclusive, é bem interessante, né? Você pode comer pelos seus genes? Será que os bioativos que estão presentes nos alimentos podem modular de alguma forma a expressão gênica? Eu te convido, inclusive, assim que finalizar a aula, pesquisa alguns artigos sobre epigenéticas que estejam voltados para áreas que vocês tenham interesse em saber mais. Tem muita coisa, tá? E com base em tudo isso que nós vimos até aqui, né? O que vocês acham que a gente pode esperar da epigenética em si, né? Quais são as perspectivas futuras para tudo isso? Bom, nós já temos algumas epidrugs, tá? Então, são medicamentos que estão em estudos, alguns inclusive já foram até aprovados pelo FDA, até o que eu coloquei os nomes desses 6 medicamentos que já têm aprovação. Aqui entra também o princípio de farmacogenética e farmacogenômica. Então, assim, será que as alterações epigenéticas no desenvolvimento e progressão do câncer, por exemplo, podem ser a base para a variação individual na resposta desses medicamentos? Né? Então, assim, certamente é uma área que vem crescendo. A gente vê aqui que essas pesquisas envolvendo o medicamento começou lá em 2009, em 10 anos a gente já tem medicamentos até aprovados, tá? Sendo comercializados. Então, assim, realmente o que esperar? Bem como nós já temos no mercado diagnóstico exames oferecidos por laboratórios, né, por grandes laboratórios que analisam mecanismos epigenéticos no câncer, como padrão de metilação, expressão de microRNAs, tá? Então, assim, podemos esperar que a médio e longo prazo os mecanismos epigenéticos possam cada vez mais contribuir no diagnóstico, no monitoramento, no prognóstico e tratamento de cada vez mais doenças além do câncer. Bom, gente, a gente chega agora, né, ao fim da nossa aula e eu espero que vocês tenham compreendido que toda essa regulação epigenética ela ocorre de uma forma natural em nossas células durante toda a nossa vida. E essas marcas, né, vocês precisam saber, assim, precisam lembrar que essas marcas epigenéticas elas não são fixas, então elas podem sofrer alterações em resposta a fatores ambientais, tanto externos como também internos, que acabam influenciando em como esses mecanismos de fato vão atuar, tá? Além disso, mesmo que uma pessoa tenha nascido com uma mutação gênica que aumenta, né, sua predisposição para o câncer, dependendo das suas escolhas, do seu estilo de vida, essa doença pode ou não vir a se manifestar durante a vida do indivíduo. Da mesma forma que doenças podem surgir sem que haja necessariamente uma predisposição genética, tá? Apenas por razões multifatoriais, como, por exemplo, hábitos de vida, né? Alguns indivíduos possuem hábitos mais saudáveis, enquanto que outros nem tanto, tá? Agora, com essa nova bagagem, né, lotada aí de conhecimento trocado durante essa nossa viagem pela epigenética, eu refaço na realidade a pergunta do início da nossa aula. Será que a culpa para o desenvolvimento do câncer e de outras doenças, né, é somente da genética mesmo? Então, eu gostaria que vocês me enviassem essas respostas por e-mail, tá? Reflitam aí, escrevam para mim essa resposta do tema da nossa aula, me enviem aqui no e-mail consultoriartz@gmail.com, que eu vou, né, ver a melhor resposta, vou ler todas, e a pessoa que responder da forma mais completa, eu enviarei de presente um livro, tá? Que é esse livro aqui, Como a Ciência Está Revolucionando o que Sabemos sobre Hereditariedade, tá? Então, me enviem lá por e-mail as respostas sobre o tema da nossa aula. Bom, pessoal, a gente chega então ao fim. Muito obrigada, né, a todos vocês. Foi uma honra compartilhar um pouco do meu conhecimento, experiência, né, com todos.
e eu me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas, curiosidades, e para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só acessar meu perfil no Instagram pelo @rtzconsultoria. Até a próxima, muito obrigada novamente.